graça e paz. Amém? É bom estarmos juntos. Você está feliz de estar aqui? Amém? Deus seja louvado pela sua vida. Em nome de Jesus, que você se sinta na casa do Pai. O pastor deixou as 99 e foi em busca da que havia se perdido, achando ela com alegria traz para o seu rebanho. A mulher encontra a dracma perdida e com alegria ela celebra a restauração. E o filho volta para casa. Jesus é o bom pastor, o Espírito Santo é aquele que está trabalhando dentro de nós, restaurando a nossa vida, devolvendo a nós os valores que se haviam perdido por causa da desobediência dos nossos pais, quando deixaram ser seduzidos e por causa do orgulho foi tirado do jardim, mas a humildade de Jesus colocou o jardim em nós. Existe uma viva esperança em mim e em você, e nós queremos viver essa viva esperança. Abra lá sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3. Temos duas palavras hoje para os irmãos, além da mensagem, mas eu gostaria de compartilhar este texto. Os irmãos José Prazeres e também o irmão pastor Charles, nosso missionário haitiano, tem algumas palavras para compartilhar com você. Nós acabamos de cantar que nós queremos conhecer mais Jesus. Nós ainda não conhecemos Ele, mas vai chegar um momento que nós vamos conhecê-lo como Ele é, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aquele dia ninguém vai perguntar nada, porque será tanta maravilha diante de nós. Efésios capítulo 3, Paulo fala que ele ora. Verso 14, por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Cada dia mais nós conhecemos este amor. Estava orando durante a semana para trazer a mensagem aos amados, mas Deus colocou exatamente essa mensagem no meu coração que nós ouvimos aqui durante todos esses louvores na abertura deste culto. Então eu creio na direção de Deus sobre este culto. E eu creio que você veio aqui hoje, você que vem a primeira vez. Quantos vêm a primeira vez aqui? Levante a sua mão. Amém, amém. Mais alguém desse lado aqui? Já vieram? Sejam bem-vindos então em nome do Senhor Jesus, todos que nos honram com a sua presença. Amém? Deus seja louvado pela sua vida. Você está no lugar certo. Aqui é a casa do Pai. Deus quer derramar o seu amor no seu coração pelo poder do Espírito Santo, conforme Romanos 5, verso 5. Como disse antes, Deus colocou na direção do coração, tanto meu quanto do Lucas, na abertura deste culto, quanto do Ministério de Louvor, esse tema tão profundo que é o amor de Deus. 1 João capítulo 4, verso 8, João chega a dizer que Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Ele é amor. Então nós vamos ver o texto de João capítulo 15, verso de 1 a 17.
E depois o texto que nos servirá de reflexão é todo esse texto, mas de uma forma especial os versos de número 12 até o 17. João capítulo 15, versos 1 a 17. Se você não tem Bíblia, você não vai ficar sem esta informação, estará sendo projetada para que você possa acompanhar a leitura. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara ou ramo em mim que não dá fruto, ele a tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo, a minha alegria, permaneça em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamei ou não chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos por esta palavra. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus por ela. Que ela produza o fruto esperado pelo Senhor em nosso coração. Pedimos isso, Pai, no nome precioso de Jesus, que nos ensinou essa lição maravilhosa. Amém. Muitas vezes nós acabamos sendo enganados ou nos enganando a respeito de muitos assuntos. Nem todos que conhecem Jesus obedecem aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu um novo mandamento pelo qual se manifestam os seus discípulos, aos quais ele manifesta o plano do Pai: produzir amor. Nisso conhecemos o amor, pelo fato de ter Cristo dado a sua vida por nós e de nós darmos a nossa vida pelo nosso irmão. 1 João 3,16. E o amor de Deus se manifesta dessa maneira. Deus enviou o seu Filho para que entregasse a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8.
E no 5,5 fala que Deus derramou o seu amor em nós pelo seu Espírito Santo. Abra lá, Romanos capítulo 5, verso 5. Existe um processo pelo qual nós nos tornamos filhos de Deus. Pela fé, pela obediência, pela caminhada com Cristo. Romanos 5,5 nos diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos deu, que nos tem dado. O Espírito Santo nos dá o amor do Pai, ele nos fortalece neste amor. E Jesus diz que é possível nos tornarmos filhos de Deus pela obediência. Mateus 5, verso 44 a 48, Jesus ensinando no Sermão do Monte, ele nos dá esse ensino. Pode projetar para nós? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz o que o seu sol, porque Deus faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede é uma ordem, imperativo. Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Há uns 10 meses atrás, a minha filha estava no culto, e de repente o pastor leu essa última palavra, esse verso 48, e ela disse: mas como nós vamos ser perfeitos? O que nós podemos dizer a respeito de sermos perfeitos? Pode colocar na NVI. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos nossas falhas. E uma das falhas maiores é dizer que Jesus é mentiroso. Ah, pastor, eu nunca disse isso. Quem é que disse que é possível? Não é Jesus? Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celeste de vocês. A perfeição não vem de nós, vem de Deus. A justiça de Cristo vem sobre nós, e por isso nós podemos amar, porque Ele nos amou primeiro, João fala. Ele nos amou primeiro, por isso nós podemos amar. Por isso podemos dar a outra face, podemos andar a segunda milha. Não é algo que brota de nós, vem de Deus. Muitos conhecem Jesus, mas não reproduzem seu fruto. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, olha só o que Jesus está dizendo. Não é saber que Jesus é Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E então Ele vai dizer: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ser filho de Deus não é saber que Jesus é Senhor. A segunda lição que nós podemos aprender está em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, verso 19. Não é conhecer a existência de Deus. Tem muita gente que se acha temente a Deus porque reconhece que Deus existe. Não, Deus existe. Longe de mim pensar diferente. Mas olha o que Tiago diz. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Não adianta sabermos que tem um só Deus.
E a terceira lição que nós podemos aprender aqui sobre este tema, que muitos conhecem Jesus, mas não reproduzem seu fruto, está em Marcos 3, verso 11. Não é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Não basta apenas saber que Jesus é Senhor, saber que Deus existe, ou saber que Jesus é o Filho de Deus. Olha aqui que o demônio disse. Prostrando-se diante de Jesus, eles gritavam: Tu és o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus é o Filho de Deus. Tem muita gente que caminha no meio de nós e não reconhece isso. Mas reconhecer isso não torna ninguém filho de Deus. Porque se reconhecer tornasse alguém filho de Deus, os demônios seriam filhos de Deus. Eles confessaram com a sua própria boca, e está escrito nas Escrituras. O Senhor estabeleceu um mandamento. No capítulo 13 já ele diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 15 e 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Gálatas 5, verso 13 e 14, que nós ouvimos aqui na abertura do culto, nos diz que só tem um mandamento. E se eu amo a pessoa, por que eu vou prejudicá-la? Por que eu vou minar o seu trabalho? Por que eu vou perseguir essa pessoa? Se eu amo, de fato como Deus me ama, eu vou reproduzir o amor de Deus. O Senhor estabeleceu um mandamento. A terceira lição que eu aprendo com esse texto é que todo mandamento necessita ser obedecido. Todo mandamento precisa ser obedecido. A desobediência implica em rebeldia. E a desobediência não somente implica em rebeldia, mas como também diz no verso 2, o pai corta. Verso 2 do capítulo 15 nos diz que o pai corta e é lançado fora. Agora, o que eu posso aprender com isso e por que isso pode nos alegrar? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Agora, se eu reconheço que este amor de Deus está sendo derramado no meu coração e eu consigo amar aquelas pessoas que não são amáveis, isso para mim é um motivo de alegria. Por quê? Porque é exatamente isso que Deus espera que eu reproduza. Ele diz: todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Agora, pensando neste fruto, que é toda uma parábola que Jesus conta ali sobre a videira e os ramos, ele está falando de um fruto. Este fruto que ele está falando aqui é o amor. É o amor. Agora, quando eu penso no amor que eu devo ter pelas pessoas, como Jesus do alto da cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Aquelas pessoas que estavam zombando dele eram amáveis? Elas mereciam o amor de Deus? Ora, se eu mereço o amor de Deus, já é mérito. Não é graça mais. Não é mais bondade da parte de Deus e misericórdia. Misericórdia, a palavra misericórdia significa amor de coração ao miserável, aquele que não tem nada para dar para ele. Isso é amor. Então, quando a gente começa a amar como Cristo nos amou, a gente começa a perceber que Deus está podando, está tirando aquilo que está sugando as nossas energias. Como é que se faz a poda de um pé de uva? Escolhe o galho, é 2, 3, 5. Uau, que bênção! Eu aprendi que era 2 ou 3. Misericórdia. Oh. Aí pega ali e corta. Você tira fora aquilo que está tirando a seiva. O que no nosso coração está tirando a nossa seiva para que nosso amor se multiplique? Nem todos que conhecem Jesus obedecem aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu um novo mandamento pelo qual se manifestam os seus discípulos. Ele diz no verso 8, olha só, a palavra dele no verso 8.
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim sereis o quê? Qual é a condição de nós sermos discípulos de Jesus? Darmos fruto. Darmos fruto. E que fruto é esse? É o mesmo fruto, o fruto semelhante ao fruto de Jesus. Olha o verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Jesus não está falando de assunto diferente, ele não mudou de tema. O tema é um só. Em todo o capítulo 15, do verso 1 ao 17, é um tema só. E ele arremata o versículo 17, então, para ninguém tenha dúvida do assunto que ele está falando. Olha o verso 17. Este é o meu mandamento. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Aliás, Jesus diz no capítulo 17 de João, que se nós nos amarmos, o mundo vai crer que Deus, o Pai, o enviou. Se nós nos amarmos. Como é que nós estamos nos amando? Eu me lembro da minha infância, o meu irmão, ele estudava na cidade vizinha, então ele ganhava livros, eu gostava de olhar as figuras dos livros. De repente, numa daquelas figuras estava um cidadão correndo e o outro com um porrete atrás. Era um livro de português. Aquele cidadão havia entendido errado o verbo. Ele diz, Deus disse que nos amassemos uns aos outros. E aí ele correu atrás do outro com um porrete para amassar o irmão. E na verdade, o que Deus havia dito era que nos amássemos uns aos outros, não nos amassemos uns aos outros. Agora, lá fora, as pessoas que nos cercam, no lugar onde nós trabalhamos, qual é o conceito que elas ouvem de nós mesmos a respeito dos nossos irmãos? Que nós nos amassemos? Ou que nós nos amamos? E nós conhecemos as falhas dos nossos irmãos. Ah, como conhecemos? Mas quando alguém pergunta, nós podemos dizer o quê? Aquela pessoa é preciosa, você não sabe o que ela está passando. Ela está passando por uma dificuldade muito grande. Ah, mas aquela pessoa disse assim. Você não sabe o que ela está passando. Ela está passando por um momento de crise. Você já foi lá visitar? Você conhece a história dessa pessoa? Quando Paulo fala em Gálatas capítulo 5, se não me engano, verso 14... Se vós vos devorais uns aos outros, cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Eu só conheço uma palavra para destruição. É a palavra destruição. Bem profundo isso, né? Mas olhando para a parábola de Jesus, o que acontece com o ramo que é cortado? Ele seca. Aliás, Jesus ele é muito enfático quando ele diz, ai daquele pelo qual vem o tropeço. E faz tropeçar aqueles pequeninos que começaram a crer em Jesus e de repente aquela pessoa se torna uma pedra de tropeço para que ela continue andando com Jesus. Jesus diz que é melhor aquela pessoa ter cometido suicídio, ter amarrado uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no fundo do mar. Quando se trata do amor que nós devemos reproduzir, Deus é enfático. Deus é enfático. Muitos conhecem Jesus, mas não reproduzem seu amor. Não é saber se Jesus é Senhor, se Ele é Deus, o Filho de Deus. Amar não é uma escolha. Amar não é uma escolha. Amar é uma decisão em obedecer. A gente começa a fazer escolhas, quem a gente quer amar, quando ainda a nossa velha natureza está muito viva. Eu amo quem me ama, é muito fácil. Eu amo quem gosta de mim. Eu amo quem faz coisas boas para mim. Eu amo quem me cumprimenta. Jesus disse, se você cumprimenta somente as pessoas que te cumprimentam, qual é o benefício que você tem de andar neste mundo?
Irmãos, Jesus nos chamou para andar num nível superior. Amém. Esse nível superior é quando você é humilde. O caminho para cima é descendo. Todo aquele que a si mesmo se exalta vai ser humilhado. Agora, todo aquele que a si mesmo se humilha vai ser... Deixa Deus fazer isso. Essa tarefa pertence ao rei. Aliás, Jesus diz, quando você for convidado para uma festa, ele faz uma parábola. Vai sentar lá no último lugar. Porque se você sentar num lugar de honra, de repente tem alguém mais importante que você, que foi convidado para a festa, ele vai dizer, deixa esse lugar, senta lá no fundo, porque aqui é um lugar reservado. Agora, se você sentar lá no último lugar, e o dono da festa disser, vem para cá, é uma parábola que Jesus conta sobre a nossa atitude. Então é uma decisão de obedecer. Amar é uma decisão de obedecer, não é uma escolha. Porque quando nós escolhemos quem nós queremos amar. Existe um processo na caminhada com Jesus. Olha o verso 15 do capítulo 15. Já não vos chamo servos. Já não os chamo servos. Por quê? Por que Jesus disse para os seus discípulos que caminharam com ele 3 anos e meio? Por que ele diz para eles, eu já não chamo vocês mais de servos? Porque existe um processo na caminhada com Deus. Nós começamos como servos. E depois nós passamos a andar com Ele. E por último Ele diz, você é meu amigo. Podemos andar com Deus como Abraão andou com Deus. E Deus disse, Abraão, meu amigo. Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 8, nos diz que pela fé nós somos filhos de Abraão. Então se Abraão foi chamado amigo de Deus... Se tem uma ambição no meu coração, é ser amigo de Deus. Aliás, Paulo diz que quem ambiciona o ministério, uma boa coisa ambiciona. Essa é a palavra grega. Uma boa ambição. É uma coisa maravilhosa andar com Deus. É uma coisa maravilhosa porque ele diz... que ele compartilha as coisas do Pai com quem anda com ele. Não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Então, quando o servo está caminhando, ele percebe algumas coisas, ele se revolta, ele dá coice. Mas quando ele conhece o amor de Deus, não. Ele vai fazer como Jesus fez. Ele vai agir como Jesus agiu. Eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Tem muita coisa nas Escrituras que estão, por assim dizer, na linguagem mais moderna, criptografadas. E as pessoas não estão vendo o óbvio. Não estão vendo o óbvio, porque falta amor. Falta misericórdia. Tiago, capítulo 2, versículo 13, Tiago nos dá uma grande lição, de novo, no capítulo 2, verso 13, ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quando você exerce amor, quando você exercita amor, quando você ama como Deus ama, aqueles que não são amáveis, Deus derrama o amor dele no seu coração. Romanos 5,5, citado aqui no início da nossa meditação. Veja só o que Romanos 5,5 nos diz. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. E de que maneira Ele derramou esse amor em nossos corações?
por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quem é que nos dá a garantia? Quem é que nos dá a certeza? Quem é que nos dá a alegria de nós sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus? O Espírito Santo. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por quê? Porque quando nós começamos a olhar para as Escrituras e nós percebemos que nós amamos os nossos inimigos e oramos por aqueles que nos perseguem, cumprimentamos as pessoas que não nos cumprimentam, agimos na semelhança dos mandamentos de Jesus. E sabe aonde começa esse amor? Dentro de casa. Dentro de casa. Jesus disse: ama o teu próximo. Ele não disse: ama o cara que mora lá no Japão. Eu amo todos eles. É fácil amar os japoneses. Eles moram do outro lado da terra. É fácil amar os africanos. Eles moram bem distantes. Mas é fácil amar quem está distante. Mas o desafio não é amar quem está distante. É amar o próximo. É o marido amar a sua esposa. Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo, ela fez aquilo, o outro. Começa a amar. Porque se você amar, você não vai ter inimigo. Certo? O que depende de nós, devemos ter paz com todos. Naquilo que depende de nós, nós devemos ter paz com todos, mas nem todos vão querer paz com a gente. Aí já é um problema diferente, não está mais em nós. Em nós está o privilégio de repetir o mesmo fruto produzido por Jesus. Amém? A escolha de Jesus é com um propósito. O verso 16, para encerrar. O verso 16 nos ensina que Jesus nos escolheu com um propósito. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15, verso 16. Qual é o fruto que o Pai produz? João 3,16 é clássico, todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o fruto que o Filho produz? João 15, verso 10 e verso 13. Ele nos amou. No capítulo 17, versículo 23, é algo maravilhoso que diz respeito a você e a mim. Ali você poderia dizer assim, mas João capítulo 15, Jesus está conversando com os discípulos dele que estavam lá junto com ele. Mas olha João 17, versículo 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste. E aí, qual é a declaração de amor de Deus e de Jesus por você? O que Jesus revela aí? Que o Pai ama você igualmente, assim como ama Jesus. Já pensou? O Pai ter o mesmo amor por você que Ele tem por Jesus? Jesus não tem ciúme de você ser amado. Jesus não tem ciúme. No amor, não tem ciúme. O ciúme é desejar estar no lugar da outra pessoa. Jesus disse que o Pai te ama assim como Ele ama Jesus. E qual é o fruto que Ele quer que você produza e eu produzamos? Amor. Esse é o fruto. O Pai é glorificado em que nós demos muito fruto. 2 Coríntios 5, verso 14, Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos
Morreram. Deus é misericordioso, é paciente. Nem todos que conhecem Jesus obedecem aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu um novo mandamento pelo qual se manifestam os seus discípulos, aos quais ele manifesta o plano do Pai, reproduzir amor. Eu não sei você, mas eu gostaria de caminhar nessa semana, nessa dinâmica, reproduzindo o amor de Deus. Então eu queria convidar você para que se coloque de pé. Eu sei que muitas coisas nos levam à revolta tantas vezes, nos levam a justificar a nossa revolta. E nós muitas vezes temos razão. Temos razão de ficar revoltados. Mas nós não temos esse direito. Sabe por que eu não tenho direito de ficar revoltado, embora eu às vezes me revolte? Porque eu dei os meus direitos ao Pai. Eu dei todos os meus direitos para Ele. Então eu não tenho direito de me revoltar. Eu posso até ter razões, mas eu não tenho direitos. Porque eu dei os meus direitos a Ele. Ele me comprou. Eu era um escravo do pecado. Eu estava longe de Deus. João 8, Jesus ensina aqueles homens: se o Filho libertar vocês, vocês de fato serão livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora nós não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas capítulo 5, verso 1. Num só mandamento se cumpre toda a lei de Deus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque o teu próximo é amado por Deus também. Então, se você não amar o seu próximo, você está numa posição de oposição àquele que ama ele. Quem somos nós para falar mal do nosso próximo? Quem somos nós para falar mal do governo? Todo governo, toda autoridade foi instituída por Deus. Estão fazendo coisas erradas? Fala com quem está acima deles. Fala com Deus. Fala com o dono do universo. Então eu gostaria de pedir perdão a Deus, juntamente com você, se você desejar, se você se sentir à vontade de sair do seu lugar, vir aqui na frente, ir para o meio do corredor, se ajoelhar. Eu gostaria de dar essa oportunidade para você. Pedir que Deus estenda sua mão sobre você. Tenta pensar da seguinte forma: Jesus é a videira, você é o ramo, você é a vara que está nele. E ele está com a tesoura da poda. Daqui a um mês vai ser a poda das videiras, certo, Gilmar? No mês de agosto é a poda da videira. Você já imaginou se a sua vida estivesse num momento de poda? Será que como galho eu estou no primeiro, no terceiro, no quarto, no quinto broto? Ou eu faço parte do 10º broto? Eu gostaria de deixar você à vontade para fazer essa oração. Querido Deus, a Tua palavra nos dá clara evidência do processo de nos tornarmos Teus filhos. Não é méritos nossos, não são obras alcançadas pelas nossas mãos, mas é o amor do Senhor derramado por Cristo em nosso favor. E o Senhor Jesus nos ensina como um bom discipulador. Para que sejamos discípulos de Jesus, devemos amar como Ele nos amou. Perdão, Senhor, por quantas vezes marido e mulher se desentenderam dentro do lar, pais e filhos, irmãos, no trabalho, onde quer que nós tenhamos colocado a planta dos nossos pés. Talvez a nossa língua, em vez de bem dizer, nós amaldiçoamos. Nos perdoa, Senhor. Senhor, são tantos benefícios que nós recebemos de Tua bondosa mão, que ao colocar, Senhor, os Teus olhos sobre nós,
o Senhor olhe com misericórdia sobre nós, porque queremos olhar com misericórdia para com todos aqueles que nos feriram. É verdade, muitas vezes nós consideramos que temos razões, mas quando lembramos que quando nós andamos com Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, nós entregamos os nossos direitos, e por isso agora não temos mais direitos, porque nosso direito foi dado ao Senhor da glória. Conduz, Senhor, os nossos passos conforme a Tua vontade. Que sejamos como Jesus ali naquele jardim de joelhos, dizendo: Pai, todas as coisas são possíveis para Ti. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Senhor, olha com misericórdia sobre os meus irmãos e irmãs que estamos neste lugar, neste encontro. E olha com misericórdia para que nós também tenhamos misericórdia para com aqueles que pecaram contra nós. Para que usemos da mesma misericórdia que o Senhor usou para nós. Senhor, queremos estar aos Teus pés. Em nenhum outro lugar, senão diante do Teu trono de graça. E pela ousadia do nome de Jesus, nós adentramos o trono da graça. Para clamar e orar e pedir, Senhor, olha com misericórdia. Olha com misericórdia. Como o salmista disse tantas vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que sejas exaltado, Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por causa da sua misericórdia. E é por causa das suas misericórdias, Senhor, que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias, como Jeremias nos ensina, se renovam cada manhã. Senhor, que nós possamos acordar cheios da Tua misericórdia, para andarmos mais uma semana na Tua presença, Senhor, e para manifestarmos misericórdia para com todos aqueles, quer no trânsito, quer em casa, quer no trabalho, quer onde for, Senhor, nós possamos manifestar a misericórdia do Senhor, reproduzir o Teu amor na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações. Em nome de Jesus, que nos ensinou como amar. Pai, Te louvamos e Te adoramos. Recebe toda a glória, toda a honra e todo o louvor nesta noite. Nos despede com a Tua bênção, Senhor, com a Tua paz. Queremos exaltar o Teu nome e declarar publicamente que estamos aos Teus pés.